Mais uma vez tentaremos responder as muitas perguntas enviadas ao blog juliofreitas.com. Tenha você a sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho aqui o pedido de orientação do Regis, que diz assim: Bispo, como que o Senhor identificou dentro de si que tinha um chamado para o altar? Quero servir a Deus, mas não sei se tenho chamado para o altar ou o átrio. Simples, Regis. Primeiro, eu não tive que sentir. Eu tive que oferecer, sacrificar, dar o meu melhor em tudo aquilo que eu fazia quando ainda estava no átrio, como evangelista, como depois me tornei um colaborador e, consequentemente, um obreiro. E vi que eu queria fazer mais. Eu vi, independente do que eu sentia, e mesmo por não saber fazer muitas coisas, como ainda não sei, me dirigir ao público, orar, falar de forma eloquente e persuasiva, mas dentro de mim havia uma chama, e há uma chama, que queimava por falar de Jesus, por ajudar ao próximo, por dar a minha vida em prol das pessoas menos favorecidas, as pessoas religiosas, as pessoas incrédulas, as pessoas que estavam e estão sofrendo. Então, o que me fez decidir fazer a obra no altar não foi um sentir, não foi um sentimento. Havia e há uma compaixão pelas almas, havia e há misericórdia em mim por aqueles que estão a sofrer, que estão perdidos e que ainda não tiveram a oportunidade que você e eu já tivemos de sermos evangelizados, libertos, de nos convertermos e sermos salvos. Muitas, ou diria eu, melhor dizendo, a maioria das pessoas ainda não tiveram esta oportunidade. Então, havia e há uma paixão pelas almas, amor pelas almas. Mas eu não senti vontade, desejo, não tinha esse sentimento de vou fazer a obra de Deus no átrio, vou fazer a obra de Deus no altar. Foi acontecendo. A minha preocupação não estava em servir no átrio como um membro, um evangelista, um obreiro, um empresário, uma pessoa bem-sucedida, ou no altar como pastor, como bispo. Não, nunca houve esta intenção, mas houve sim, sempre a intenção de dar o meu melhor naquilo que eu fazia para Deus. Fosse no átrio, em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, na comunidade, fosse ali aonde eu estava, fora do âmbito da igreja, ou na igreja, como obreiro, como evangelista, aconselhando, ajudando, orientando as pessoas. E aconteceu que Deus me chamou. E quando eu tive a minha oportunidade de deixar a escola, deixar tudo para trás, os meus planos pessoais, os meus sonhos pessoais, para me dedicar ao Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, eu agarrei aquela oportunidade. Houve muitos obstáculos para que eu não servisse a Deus na obra, e o primeiro e maior obstáculo era a minha idade. Eu era muito jovem. Eu cheguei no Centro de Ajuda, na Igreja Universal, aos 14 anos. Aos 15 anos eu fui levantado, já estava no altar a fazer a obra de Deus. E claro, não foi fácil, porque faltava muitas experiências, faltava muitas orientações, faltava muito, mas eu não medi esforços, mesmo com muitas limitações e precisando de muitas orientações, de muita atenção, de perto, eu fui desenvolvendo, eu fui me dedicando, me santificando, e Deus foi nos honrando e nos usando, e nunca duvidei da minha chamada para servir a Deus. Agora, que isso fique bem claro, nunca tive o objetivo de ser um pastor, de ser um bispo. O meu objetivo sempre foi de servir ao próximo, de ajudar ao próximo, de dar a outros a mesma oportunidade que me foi dada, de conhecer ao Senhor Jesus e tê-lo como seu único e suficiente e pessoal Salvador. Espero que você tenha entendido. Você vai descobrir se você tem vocação ou não, se você se dedicar a tal. Então, dedique-se no átrio, porque não conheço ninguém que tenha sido aprovado no altar
e que não tenha sido aprovado no átrio. Todos que não foram aprovados no átrio, quando chegaram no altar também foram reprovados, porque se no átrio que as provas são inferiores, imagine uma vez no altar. É impossível ser aprovado no altar se você não passou pelo átrio. Então não se preocupe se você vai servir no altar ou no átrio, mas aonde você está, dê o seu melhor. E se você tem vocação, chamada para o altar, Deus vai colocar esta chama ardente em você por querer fazer mais, tempo integral e não tempo parcial, como fazem os obreiros, os membros, os evangelistas, mas tempo total, como fazem as missionárias, os iburdes, os auxiliares de pastores, bispos e as suas respectivas esposas.